Bom dia, Brasil. Uma boa noite, Austrália. Aqui quem fala é Rafael Sobreira, diretor da equipe da B2A Migration, a maior empresa migratória entre Brasil e Austrália. E hoje estamos aqui para apresentar uma live conversando com uma pessoa que está diretamente na Austrália. Isso que é legal, isso que é importante. Você que está assistindo, se está no Brasil, se está fora do Brasil ou qualquer lugar desse mundo, você entender através de uma pessoa que vive o sonho Austrália, quais são os maiores desafios, os motivos da mudança, quais são os principais objetivos. Então, vai ser interessante, vai ser legal. No final eu vou trazer uma surpresa para quem participar, porque a nossa equipe ela gosta de motivar as pessoas a planejarem um caminho migratório e nós estaremos batendo um papo diretamente entre o estado de Minas Gerais com o estado de Western Australia, Paraisópolis e Perth. É uma distância gigantesca, mas hoje a tecnologia une a gente de uma forma com que você consiga buscar por mais informações concretas. Lembrando que essa live vai ficar salva, tá, gente? Então, se você não assistir ela do começo ou quiser assistir depois, ela vai ser compartilhada, ela vai ficar salva. E a intenção aqui, novamente, é dividir com vocês essa experiência que é a Austrália. Deixa eu ver se a nossa convidada está já na Austrália, então a gente espera até que um público bom, mas eu acredito que vai ser uma conversa muito interessante. Deixa... Opa, eu acho que agora estamos já ao vivo e a cores com Perf. Oi, Grazi, Ei, Rafa, tudo bem? tudo e com você? Tudo ótimo, graças a Deus. Que bom, tá conseguindo Bom me ver e me dia. ouvir? Ah, muito obrigado. Tá conseguindo me ver e me ouvir, Grazi? Sim, tô conseguindo. Tá, perfeito. Eu também consigo te ver e te ouvir. Grazi, diretamente de Minas Gerais, o seu estado, eu agradeço Sim. junto com a equipe da B2A Migration a sua participação aqui nessa live para comentar um pouco mais sobre a sua vida na Austrália, essa trajetória que está sendo. Estou tomando um cafezinho mineiro aqui só para fazer um Ah, pouquinho de inveja. Faz delícia. um frio aqui, para te falar a verdade, mas hoje o sol não apareceu. Mas de qualquer forma, você que está assistindo, Grazi, eu já avisei que essa live ela vai ficar salva. No final, eu vou trazer aqui uma surpresa para as pessoas que assistirem. E vamos conversar um pouquinho com você, né? Grazi, nos conte quem é você, o que você está fazendo aí em Perth, o que a Austrália está te trazendo. Faça um resumo. A hora agora aqui é sua. Então, eu sou de Minas, né, BH, e vim para a Austrália. Na verdade, eu vim a primeira vez em 2016, que eu fui para Brisbane para estudar inglês. Fiquei um ano, apaixonei pela Austrália e aí tive que voltar para o Brasil por motivos pessoais, mas sempre tive o sonho de voltar a morar na Austrália, e aí virou meu plano de vida. Eu Uhum, comecei a juntar dinheiro e pesquisar também a fundo como seria voltar para cá. uhum, E em 2023, março de 2023, após Covid, eu consegui vir de novo, vim para Perth direto, uhum. e estou aqui desde então. Vim para fazer um mestrado de 2 anos, que acabei formando agora em fevereiro. Uhul. E agora focando no PR, né? Aham, no caminho migratório. Que legal. Então, assim, gente, olha que interessante. A Grazi, ela já foi para a Austrália pela primeira vez, destino Brisbane, minha primeira cidade também, que eu cheguei em 2010. Fez o estudo do inglês, se apaixonou pela Austrália, porque eu falo para todos, Grazi, é muito difícil de você ir para a Austrália e não querer ficar. Tem gente que vai só para viajar, visitar, mas quando você conhece mesmo a cultura e você se identifica, por mais que o Brasil seja maravilhoso, ainda mais o estado de Minas, você fica com aquela vontade de retornar. Voltou para o Brasil por questões, né, pessoais e logo após Covid, quando tudo ficou fechado na Austrália, teve o interesse novamente de retornar. Foi aí que eu conheci a Grazi, tá, gente? Porque através de uma consultoria nós conversamos porque ela queria confirmar algumas questões sobre essa possível volta para a Austrália através de um mestrado, porque ela já tinha formação acadêmica, já tinha um nível de inglês. E muita gente, né, Grazi, vamos fazendo umas pausas aqui, entende que o Sim. mestrado às vezes é algo que é super complicado e impossível de se fazer. Mas de antemão, o que você diria para quem está assistindo?
Eu acho que o mestrado, ele abre muitas portas para quem vem para a Austrália. É lógico que envolve um planejamento, né? Porque não é barato. Uhum, sim. Mas se planejar, dá tudo certo. Eu conheço mais pessoas aqui, inclusive do meu círculo de amigos, que também já Uhum, estão fazendo mestrado como parte, né? Um step pro uhum, caminho migratório. Mas o mestrado além de ficar no seu currículo, né? Que vai ser bom para sua carreira no geral, ele também vai te abrir portas para ficar na Austrália. E se você planejar, até fazer uma consulta, né, para ver suas possibilidades em questão de uhum, se você tem intenção de ficar na Austrália, escolher um mestrado que vai ser alinhado com a sua carreira e com isso você poder no futuro aplicar para o PR. uhum. E a Grazi no Brasil tinha formação em contabilidade, correto? Isso, no Brasil eu formei em 2015 em contabilidade e Uhum, nunca trabalhei com contabilidade, na verdade. No Brasil eu trabalhava em banco, trabalhei em banco a minha vida inteira, por mais uhum, de 10 anos. No final desses últimos 10 anos no Brasil, na área bancária, eu estava trabalhando com investimentos, era uhum, especialista em investimentos. E aí, como eu queria vir para a Austrália de novo, e eu já tinha formação em contabilidade, alinhado com o meu plano de poder ficar na Austrália, né, e seguir o uhum. caminho migratório. O mestrado em contabilidade foi a melhor opção. E aí, por isso Sim. que eu fiz aqui Master of Uhum. Accounting. É, não, que legal. E em termos de auxílio da agência de estudante que te acompanhou, eu vi que eles até colocaram um joinha, mandaram algumas questões aqui. Essa trajetória toda, né? Pós-retorno ao Brasil, readaptação e volta para a Austrália. Você teve todo o suporte necessário, foi tudo da melhor maneira possível, foi uma experiência boa para você? Sim, a agência que eu vim agora, né, para Perth, eles me deram todo o suporte desde o início. Eles são muito, muito bons. Eu cheguei aqui em Perth Uhum, também, fui muito bem acolhida. sim. E assim, eles oferecem todo o suporte para os alunos, para os estudantes que estão vindo. Se você tem dúvida, e principalmente se você vem sozinho, igual eu vim sozinha, que Uhum, eu acho assim que é bem, né? Mas você tem que planejar mais, você tem que estar bem mais aberto a fazer novas amizades ou, enfim, seguir sua vida. uhum, Eles dão muito suporte quanto a isso, porque o início, né, pode ser às vezes desafiador para quem vem sozinho, uhum. mas eu contei com muito suporte, sim, deles. Ainda mais que você foi primeiramente para Brisbane, né? Então você meio que conheceu o lado da costa oeste, né? Eu sempre confundo oeste com leste. A East Leste. Coast, a gente costuma falar com o inglês, né? East Coast. E Brisbane é uma cidade maravilhosa, uma cidade grande, e depois você teve um É, reflexo totalmente diferente do que é Perth. Gente, Perth, assim, eu não posso falar tanto porque eu já resido lá há mais de 15 anos, mas é um lugar também tão maravilhoso quanto o outro lado da Austrália. E tem várias oportunidades migratórias. Então, muito bacana isso daí. Não estou fazendo merchan de agência, porque a B2A nós não trabalhamos diretamente com a aplicação do visto de estudante. Como a Grazi fez, ela veio confirmar algumas questões e considerações migratórias para o caminho dela através do visto de estudante. Mas eu queria deixar um grande abraço aqui para a equipe da Westland Perth, a Vivi, a Cíntia, o Phil, na época, eu acho que ele foi o que aplicou seu visto hoje. Ele tem uma empresa aqui no Brasil de vistos. é, E é importante, a agência tem, né, as suas variedades, as suas diversidades, mas no início, para quem está chegando na Austrália, ter pelo menos um apoio ali de uma agência é super bacana. Tem gente que já se vira, que já sai pelo mundo afora, mas eu trabalhei muito tempo em agência, eu sei quanto que é bom você reconhecer o trabalho dessas pessoas que te aguardam do outro lado do mundo para fazer a sua chegada ser a melhor possível. Em termos de estudo, Grazi, porque poxa, você estudou inglês lá em Brisbane, aí volta para o Brasil, aí você tem que prestar uma prova para poder é, voltar para o mestrado, aí você cai numa sala de mestrado. Foi é. complicado no início se adaptar, foi difícil, a gente fala de assessments, né, os assignments, como Isso. que foi esse início de semestre? Porque na Austrália, gente, um mestrado ele tem duração de 2 anos, tá? E alguns têm de 1 ano e meio, mas para caminhos migratórios, para o visto de graduação, que a gente vai falar um pouquinho, você tem que ter estudado 92 semanas. Mas essa É. adaptação, Grazi, como que foi esse quesito cair numa sala de mestrado na Austrália, em Perth? Foi desafiador? Fala um pouquinho mais. O início foi bem desafiador, porque você vai ter aulas, né, totalmente em inglês com alunos do mundo inteiro. Então, até você também se adaptar à rotina, né, do novo país, Uhum, e principalmente para quem vem sozinho, igual eu vim.
Mas assim, a faculdade em si, eu não tenho nada a reclamar, foi muito boa. Os professores também, eles são, em grande maioria, de outras partes do mundo, então eles Uhum, entendem, né, que nós somos alunos que não temos a primeira língua como o inglês. Mas assim, o início realmente é um pouco desafiador, porque começa a ter os assessments e aí uhum. é muita coisa, muita prova. Às vezes você tem que escrever alguns relatórios. Lógico que também depende do curso, né? No meu caso foi contabilidade, então, além de escrever, também tinha cálculos para fazer. Mas no caso eu gosto de números, então facilita um pouco. Deixa eu ver se vai voltar. Tá escutando? Ah, agora voltou. É porque eu sempre esqueço disso, gente. Desculpa. Ao vivo e a cores, eu tenho um limitador aqui de 30 minutos para poder ficar no Instagram, nas mídias sociais, e meu limite já bateu. Então ele sempre trava e volta. Mas desculpa. Você estava falando dos professores, da questão desafiadora. E o que muita gente me pergunta é assim: mas eu consigo também sobreviver estudando um mestrado na Austrália? Às vezes de início, será que eu vou trabalhar na minha ocupação já dentro de um banco ou com contabilidade? Como foi esse desafio para você? Então, eu acho que depende muito do foco que a pessoa tem, porque você vem, igual eu vim sozinha, e aí, meus primeiros empregos aqui não foram na área, mas eu já vim com Uhum. o foco que eu queria entrar na minha área de qualquer jeito, até porque eu já tinha muita experiência no Brasil. Sim. Mas aí eu comecei o mestrado e 5 meses depois eu consegui ingressar na área. Ainda não Uhum. era o emprego dos meus sonhos, Sim. mas eu aplicava muito, mandava meu currículo para muitas vagas, aplicava sempre, e aí eu tive que adequar, né, o currículo e a cover letter que a gente tem aqui na Austrália, que Uhum. varia conforme no Brasil é diferente. Aham. Mas deu certo. Dá para sobreviver, sim. Eu estou aqui viva, sobreviver Sim. fazendo um mestrado e trabalhando, mesmo que não seja na área. Mas Uhum. eu acho que a pessoa tem que ter muito foco, assim, Sim. ser É o organizada com planejamento, as né, Gra? semanas. O- Planejar e seguir o é, planejamento. muita gente deixa para depois, cada um tem seus objetivos, é claro, né? A gente está falando aqui de uma forma geral, mas você viu o exemplo da Grazi, ela já tinha passado por uma experiência na Austrália, quis fazer o retorno, se planejou, não foi barato fazer essa volta através de um mestrado, foi sozinha, vai para uma cidade totalmente diferente, tem toda essa coisa de adaptação. Mas, gente, é possível. 2 anos se passaram, né, Grazi? Fez É, a graduação, eu fiquei contente quando eu vi você lá segurando o certificado, porque tem os obrigada. seus desafios, tem essas mudanças, porque a Grazi mesmo, ela passou por um, vamos dizer, um susto migratório, porque atualizações elas vêm acontecer de acordo com o governo, economia, política. Quem geralmente faz um curso de bacharelado, mestrado, ou quem faz um tecnólogo que está na lista de demanda na Austrália, logo após a conclusão desse curso, o governo ele te dá não é que ele te dá um visto, ele te dá uma possibilidade de você aplicar para um visto de graduação. Ou seja, o visto de estudante ele não serve diretamente para uma transição migratória, é para você estudar, se qualificar e retornar para o seu país de origem. Eles são bem claros com isso. Só que se você está dentro da Austrália, você vai ganhando ali a questão educacional, vai ganhando espaço na carreira profissional, você tem as possibilidades de ficar. Só que o visto de graduação ele é muito importante, porque ele te dá mais 2 anos depois, ou 18 meses, para você deixar já os estudos de lado, poder trabalhar período integral, não necessariamente precisa ficar na cidade que você concluiu o curso, e buscar ali pelo seu reconhecimento profissional, buscar pelo seu patrocínio através de uma empresa ou até mesmo através, né, de um programa independente que é o Skilled Visa. E na época que a Grazi estava se formando, houve a transição na questão da idade. Eu não vou aqui fazer um disclosure da idade da Grazi, porque ela está muito jovem ainda, mas eles tiveram, né, o critério do visto reduzido de 50 anos para 36, abaixo dos 36. Ah. Então, muita gente acabou sendo afetada porque estava concluindo o mestrado, estava concluindo um tecnólogo com 37 anos, com 38 anos, e naquela hora parece que não havia mais saídas, mas outras alternativas foram aparecendo, como o visto de treinamento, que é o 407, que é um pouquinho mais complicado, outras possibilidades, mas isso daí para você, né, Grazi, deve ter sido um baque, porque, poxa, eu faço um planejamento, eu faço um investimento, eu estou retornando para a Austrália, eu estou seguindo todas as regras do visto de estudante,
E quando eu concluo meu curso, eu quero chegar na graduação ali no 485, há uma alteração, mas felizmente nada aconteceu para você. E hoje você já está aplicando para o 485, né? Eu já apliquei, ele já saiu com cinco Ah, minutos. sério Mas mesmo? realmente foi um susto. É, eu Uhum. tive amigas bem próximas, infelizmente, que tiveram que ir embora da Austrália com essa última mudança que teve. Mesmo fazendo um planejamento, veio, fez o Sim, mestrado. No final do mestrado, a imigração mudou as regras, né? E é, aí a pessoa teve que ir embora. Foi muito triste, assim. é. Mas o bom é de olhar não só um plano A, né? Um plano B, Eu plano C, também. como dizem, Uhum, para caso uhum. queira ficar. Mas graças a Deus, no meu caso, deu tudo certo. Eu Já apliquei o está Graduate funcionando e já Visa. está no visto de graduação. É, Já. é o que eu falo para todos. É sempre bom você conversar com pessoas, ter informações concretas. E você pode ter um perfil parecido com o de um amigo ou de uma amiga, mas você não é aquela pessoa. E experiência acadêmica, experiência profissional, idade, isso pode gerar e alterar alguns fatores na questão migratória. Então, é sempre legal você estar acompanhando. E eu gostaria muito, Grazi, de já mandar as pessoas para a Austrália com um passaporte australiano na mão, com a cidadania. Mas, gente, não é tão simples assim. Hoje, Uhum. eu já consigo identificar com a B2A, completando quase que 4 anos aqui no Brasil, essa ajuda inicial das pessoas já entenderem. Eu tenho a possibilidade de tentar do Brasil e eu posso começar meu caminho daqui. Quem sabe eu já vou para um visto de residência, quem sabe eu já vou ali para um visto independente. Mas tem muita gente que às vezes quer usufruir de outros programas, como o visto de estudante, para se qualificar, aumentar o currículo educacional e ter a experiência profissional dentro do país. E a Austrália, ela não está fechando, ela está se reorganizando migratoriamente, ela está voltando a ter o seu Migration Act, o seu número, vamos dizer assim, de pessoas que eles permitem entrar no país. E isso não é só a Austrália. A gente vê os Estados Unidos agora com essas tarifas que estão aplicando no Brasil, com essas questões do. Ontem eu vi uma reportagem do visto de turista que você tem que ter pelo menos R$ 80 mil em conta para demonstrar e vínculos de retorno para o Brasil. Você tem o Canadá, tem a Inglaterra. Então, gente, todos os países eles vão ter as suas leis migratórias, eles vão ter as suas mudanças e você tem que estar de acordo. Não existe uma receita de bolo, não existe uma receita de A a Z. Você tem que estar ali elegível de acordo com os critérios momentâneos do Departamento de Imigração. É triste, às vezes, ter que ir embora, mas muita gente vai, porque o governo muda e não tem um plano B nem um plano C, mas também tem muita gente que deixa para começar a pensar que quer ficar na Austrália quando já é muito tarde. E aí, né, culpam a Austrália por ser um país difícil, mas na verdade não pesquisaram sobre as possibilidades migratórias. E agora no 485, visto de graduação, como que está a vida da Grazi? Não tem mais mestrado? Tá morando bem em Perth? Como que tá? Esse inverno foi muito frio, Grazi? Nossa, tá fazendo muito frio. Acho que saiu a notícia que aqui fez uns dias atrás, foi o dia mais frio em 15 anos. Tá chovendo bastante, muito frio. É, Mas a vida no 485, né, no Graduate Visa, eu falo que a gente sobe de nível. é, Porque, nossa, melhora muito. Você não precisa de ir mais para a faculdade, não tem mais acesso. E aí, seu tempo todo você pode trabalhar full time, pode voltar, né, a ter uma rotina uhum, assim, trabalhando e vivendo final de semana, se você trabalha durante a semana. uhum. Nossa, muito bom. Não, isso deve ser. É merecedor, né? Porque você se qualificou em algo e a Austrália no 485, esse visto de graduação, é meio que ela dando uma oportunidade para aquele estudante ficar no país. Você, obviamente, né, não necessariamente precisa fazer o processo de skill assessment, que é a validação Uhum, profissional, mas talvez vá fazer o processo para se regularizar dependendo da ocupação que você for trabalhar. Só que o 485, gente, não é que você ganha direto. Você se qualifica, ele tem lá as suas vertentes, o tecnólogo, do bacharelado, ele tem os seus critérios, como ter que ter uma prova de inglês, a sua taxa, seguro de saúde, e você aplica. O visto da Grazi saiu em 5 minutos. Eu diria, né, Grazi, que poderia ter esperado um pouquinho mais para poder sair, porque daí você teria mais tempo para ganhar experiência profissional. Mas se saiu em 5 minutos, melhor ter sido aprovado do que ter sido negado. Mas é muito é, difícil deles negarem, tá, gente? Se você cumpriu tudo, você. Acho que você aplicou por conta, Grazi, foi isso? foi.
Foi, tá vendo? Então, eu sou transparente, gente. Pode fazer todo o processo por conta. Se precisar de ajuda, estamos aqui. Mas agora tem 2 anos que parece que é uma liberdade, por um lado, né? Mas, Grazi, o tempo passa, né? O É tempo uma pressão. passa, o tempo voa, e aí você, agora, nesse momento, ou buscar por empregabilidade e conseguir um sponsor, ou colocar suas expressões de interesse e ser convidada para um programa independente. Como que está seu pensamento nisso? Então, meu plano A é ir pelo Uhum. Skill Visa, né? Independent Que Visa. é Uhum. com os meus pontos, até porque eu estudei aqui e Puff é Sim. considerada área regional, então eu ganho mais pontos na aplicação da Uhum. minha expressão de interesse. Esse seria o meu plano A, então agora que eu terminei o mestrado recentemente, eu comecei a estudar para o IELTS, para tirar a nota Sim. máxima, para eu ganhar mais pontos. Sim. E Uhum. aí, com isso, eu validar minha profissão, né, que é fazer o Skills Assessment na área de Aham. contabilidade Sim. e logo em seguida aplicar minha expressão de interesse, porque Uhum. realmente o sentimento que eu tenho, assim, né, você entra no Graduate Visa, você tem 2 anos, e aí você pensa, agora eu tô livre, vou viver, mas não é, na verdade, para mim, é uma contagem É um reloginho regressiva, ficando. porque eu só tenho Uhum. esses 2 anos para, caso você Uhum. queira ficar na Austrália, você tem que resolver sua vida nesses 2 anos. Sim. Então, é uma corrida contra o tempo. E aí, Uhum. no caso, eu tô focando no inglês para tirar o IELTS e Uhum. depois validar a profissão e aplicar a expressão de interesse. Mas eu também tenho como plano B o sponsor, Uhum. caso o governo não me chame, né, nesses dois Sim. anos, eu vou tentar conseguir um sponsor para poder fazer Uhum. a outra trajetória de Sim. Não, mas imigração. vai dar certo, Grazi, porque eu acho que você é uma pessoa batalhadora, você conseguiu já chegar onde você está, e para quem é um pouco leigo nessa conversa, ela está num visto de graduação que foi concedido pós-estudo, e ela está focando num caminho independente, ou seja, ela não está necessariamente procurando por uma empresa para patrociná-la. Ela vai fazer um processo de reconhecimento com o órgão que é ali o avaliador da ocupação dela, que é você vai fazer com o CPA? CPA, é. Tá. O CPA é o órgão, assim, vamos dizer, como se fosse o órgão de contabilidade, é o órgão de contabilidade da maioria das É, o empresas. CRC. É o CRC do Brasil, que tem lá na Austrália. Então, ela tem a formação acadêmica, ela vai ter o nível de inglês, ela vai ter todas essas coisas a serem avaliadas pelo CPA, que seria o processo de reconhecimento profissional. Existe uma taxa para isso, existe um gasto, né, um tempo de processo, mas com certeza o CPA vai te aprovar e vai dar tudo certo. Focando na ocupação de contabilidade, você vai como accountant, né? Você está indo com essa No ocupação? caso, para quem é. Desculpa. Pode falar. Não, pode falar, Grazi, pode ir. No caso, para quem é da área de contabilidade, a gente, na lista da imigração, a gente tem mais de uma opção para validar a sua ocupação. Não só contador, mas você tem também tax accountant Aham. e, no caso, auditor, que é o que eu estou Uhum. trabalhando agora no momento. Então, meu plano é aplicar para as três opções, Uhum. e aí rezar para o governo me chamar em uma delas. É. Então, ela faz o processo de skill assessment, esse reconhecimento, ela junta a pontuação dela, que envolve idade, estudo na Austrália, tempo de experiência no Brasil, o nível de inglês, que é super importante, e ali ela vai colocar uma emissão de expressão de interesse, né, que é o famoso EOI, que nós falamos em inglês, Expression of Interest, para o programa do 189, do 90 e do 491. São programas ministrados por cotas. Se você é reconhecido pelo aquele estado que você colocou a sua expressão ou pelo governo federal, você está ganhando ali a possibilidade de fazer uma aplicação de visto. Então, você está aplicando para sua residência. Permanente residente direto, 189 e 190, ou temporário através do 491 e depois você transita. Só que esses programas, eles são competitivos, né, Grazi? Então, quanto melhor a É, sua pontuação, mais chances você tem de ser chamado. Existem cotas, existem critérios. Só que para quem se gradua na Austrália, o governo, né, o estado, ele dá meio que uma preferência. Até mesmo o WA, se você checar o site deles depois, eles colocam lá a primeira rodada que eles fazem, né, ou as rodadas que eles fazem durante o ano fiscal, que agora o estado está fechado e vai se reabrir, eles chamam quem está em WA, depois chamam quem está em outro estado ou fora de WA, e depois eles vão para as ocupações que estão em super demanda, né, que seriam ali mais voltado para a área de saúde, educação, construção, de acordo com o governo, e ela está no aguardo. Só que no plano B, ela continua em paralelo tentando o sponsor. O sponsor é praticamente a empresa identifica que a Grazi é uma profissional de acordo,
com aquela ocupação que está na lista de demanda. Eles não conseguem encontrar um profissional na área de trabalho da Austrália, né, um permanente ou já uma pessoa que tenha cidadania, e eles convidam a Grazi através de um visto de trabalho, um 482 ou um 186. A Grazi fica um período com a empresa e já de temporária permanente vai para permanente residente ou já vira permanente residente direto. Só que ela tem uma lacuna de 2 anos para poder fazer isso. Porque que É, caso não saia uma expressão de interesse, caso não saia um sponsor, retornar para um visto de estudante fica um pouco complicado, porque tem toda aquela readaptação de custos. A Grazi já atingiu o nível máximo, vamos dizer assim, de estudo, além do mestrado seria uhum. um PhD ou um mestrado em uma outra parte relacionada com contabilidade. Só que o caminho vai dar certo, Grazi. Se Deus quiser, Vai, você vai receber o visto 189, Deus e quiser. aí é quando eu falo para todos, quando você chega com aquele e-mail lá, immigrated, permanente visa, aí você fala, Ah, nossa, todo o caminho foi válido, sou permanente, ainda não tô com a cidadania, né? Porque eu acho que o momento que me fez chorar dentro da Austrália, é. tirando saudade, tá, gente? Homem também chora. Foi quando eu fui no post office pegar meu passaporte. Você vai lá pegar o Ah, passaporte, a hora que você olha o passaporte, você parece que a sua vida ela se resume. Sabe quando você tem aquela aquele sensação de que momento. tudo vai passando nos seus olhos e você vai resumindo, e daí você fala, meu, vim para cá para estudar inglês por 3 meses, quase que 15 anos se passaram, mas eu cheguei a pegar residência um pouco antes e eu tô com a cidadania australiana. E assim, não é sendo egocêntrico ou nada, mas é uma conquista que você tem É, dentro da Austrália. Pô, é para os seus filhos. Meus filhos não vão precisar fazer um intercâmbio na Austrália. Eles podem ir lá e fazer um high school, podem. Então são coisas que a Austrália ela dá a possibilidade. É um país multicultural, como a Grazi falou, desde os estudos até no trabalho, até no dia a dia. É um país que te possibilita estudar e trabalhar ao mesmo tempo e que vai te dando caminhos aí para você seguir. Só que tem que ser de acordo com o que a Austrália está necessitando naquele exato momento. Hoje, né, Grazi, conversando diariamente com pessoas, desculpa, a uhum. Austrália precisa de pessoas na área da construção. Se bem que É, contabilidade, né, você vê que tem ali muita empregabilidade. Eles chamam nas rodadas dos programas independentes, mas você vê que hoje o governo falou que vai construir 1 milhão de casas. Então, carpinteiro é, está sendo chamado com 65 pontos e é, contabilidade com 85, com 95. 100. É. Não é desmerecendo, é porque o Não, governo claro. está sendo estratégico. É a E nessa prioridade que a questão, Austrália tem. sim, nessa questão, Grazi, como você chegou, né, pós-Covid, como que foi em Perth a busca por acomodação? Porque hoje todo mundo fala, tá difícil, tá caro, tá complicado. Hoje você tá morando no sul do Rio ou no norte do Rio? No norte, mas quando eu cheguei foi Sim. um caos para conseguir um lugar. Tava muito difícil, muito difícil. Eu consegui, eu aluguei um Airbnb por 11 dias, quando eu ainda Tá. estava no Brasil. E aí eu fiquei, que é o bairro que eu tô morando hoje, inclusive, que eu adoro. Mas eu fiquei 11 dias nesse Airbnb e aí eu comecei, desde que eu cheguei no primeiro dia, procurar casa. Sim. Mas todo mundo que eu conversava tava falando, tá muito difícil. E aí a gente ia para as inspections, tinha mais de 20 É. pessoas para tentar pegar uma vaga em um quarto em uma Uhum. casa. Então, assim, Uhum. foi bem difícil. E aí, minha primeira casa eu consegui por uma amiga, que ela estava saindo Uhum. de onde que ela estava morando, e me indicou. E no Sim. dia que eu conheci ela, por meio de um outro amigo, ela falou que estava saindo dessa casa, e eu falei com ela, ó, eu tô procurando uma casa. Então, acho que foi meio que Deus me ajudou. É. Mas, enfim, consegui. Depois disso, mudei pro. Isso era no norte aqui de Perth. Uhum. Depois mudei pro sul do Rio. E Uhum. agora, há um mês atrás, mudei para o norte de novo. É, Uhum. consegui um lugar melhor para morar. Mas Sim. agora eu acredito que seja um pouco mais tranquilo do que quando eu cheguei, porque quando eu cheguei Uhum. realmente estava muito, muito complicado. Uhum. Muita inspection que você ia, tinha muitas pessoas. A competição Uhum. era bem grande. O número também migratório ele deu uma reduzida, né? Então, quando você falou que É, pós-pandemia tinha muita gente chegando. Hoje muita você gente. vê ali, né, uma escadinha decrescente dizendo que o governo está sendo um pouco mais organizado nisso daí, até mesmo através do visto de estudante. E, nossa, eu fico assim contente porque eu adoro Perth, eu entendo que é uma cidade maravilhosa. Quando eu fui para lá em 2010 não tinha nada, era só o Wellington Street, tudo fechava cedo, mas você
tinha um reflexo das praias bonitas, maravilhosas. Tem até o Fábio É, que está assistindo aqui, que residiu comigo lá em Perth. Lembro de no começo as stations serem difíceis, de ter que ir todo bonitinho, engravatado, mas se você já viu é. um casal com a mulher grávida, você já falava, não adianta nem olhar porque eu vou perder essa casa aqui. Ou você tinha que oferecer muito mais dinheiro ali no contrato, porque você vai ver a casa, gente, e a pessoa da imobiliária está lá com a aplicação da casa. Aí você pega o papel, você preenche com os seus dados e aí tem lá o valor semanal e você coloca um valor acima, 5, 10, 15 dólares. E devolve e fica no aguardo da imobiliária te retornar. E não tem nada mais frustrante do que você ter que sair de casa, que você ter que mudar para um outro lugar e você ser rejeitado e o tempo vai passando e você fala, eu vou para onde? Aí Airbnb tá caro, aí eu tenho que ficar mais próximo do trabalho ou até mesmo da faculdade. Não é simples, gente. Não é simples, Grazi. Eu Não. falo para todos, tá? A Austrália é um sonho, mas a realidade não é para muitos, para poucos, É, porque é muita coisa que você tem que organizar na sua cabeça, vivenciar e planejar, porque lá na frente só Deus sabe o que vai acontecer, mas é chegada, é Airbnb, é começo de faculdade, é conhecer a cidade, é pensar em trabalho, é muita coisa, né, que pode gerar ao mesmo ansiedade, pode tempo. gerar depressão, e você fica ali perdido tentando saber o que fazer. Mas com o tempo, as pessoas elas vão aparecendo na sua vida para poder te ajudar. Como foi o caso da Grazi, você vai ter a comunidade da escola, a comunidade do trabalho, as pessoas que você às vezes vai morar junto que nunca viu na vida. Hoje você divide, Grazi, ou tá morando sozinha? Não, tô morando sozinha. Olha só, tá vendo? Então, assim, é uma evolução de vida, porque eu já cheguei a dividir quarto com 4 pessoas. E você tem que dividir por questões financeiras. E não tem o que fazer. Eu já cheguei a morar em hostel, de tomar banho de chinelo. Porque você vai evoluindo de acordo com o tempo. Agora, essa liberdade de morar sozinho, ter as suas coisinhas, passar no Kmart ali, comprar um negocinho ou outro, eu falo, Amo, tem mais. não tem preço. Nossa, quem não ama o Kmart, né? Pra quem não sabe, o Kmart é como se fosse um Walmart americano, mas lá se encontra, lá é assim, ah, só vou entrar para comprar uma coisa, mas na hora que você entra lá, você É. acaba saindo com o carrinho cheio. E Grazi, o que que você diz assim de desafios para quem quer vir estudar? O que que isso mudou na sua vida? O que que está mudando? Poderia ter continuado no Brasil? Se nada desse certo, retornasse? O que que você consegue passar de mensagem? Eu acho que, assim, para quem quer vir mesmo, você tem que ter no fundo, no fundo, a certeza que você quer ficar, porque não é fácil, igual você mesmo falou. São Uhum, muitos desafios, no início, principalmente. É, tudo acontecendo ao mesmo tempo e você tem que dar conta de tudo, principalmente se você vem sozinho. Então, é casa para arrumar para morar. Você chega, às vezes não tem ninguém, igual eu cheguei, não conhecia ninguém aqui, eu não tinha um amigo, não uhum, tinha nada. E aí tem a faculdade, assessment, e aí junta a saudade da família, dos amigos sim. que ficaram no Brasil, da cultura também, né? Igual eu sou de Uhum. Minas, assim, a comida maravilhosa, Ah, a nem me cultura fala. que a Toda vez gente que eu vou é. aí para esse lado, gente. Que eu não Então, vou mostrar meu background aqui, mas eu consegui ver a cidade de Paraisópolis lá embaixo. Eu tô no topo da montanha. Que lugar gostoso. então, assim, junta todos os fatores que, se você não tiver uma mentalidade forte, pode te fazer desistir do seu sonho Uhum, de ficar na Austrália, né? Então, sim. a mensagem que eu passo é: se você quer, tenha em mente que realmente você quer isso. E aí, Uhum, vá até o fim, que se você persistir, você consegue, por mais que tenha sim. qualquer desafio. Aham. Mas assim, eu vim, né, com essa certeza que eu queria ficar, porque quando eu fui para Brisbane a primeira vez, era tudo novo, era a primeira vez que eu tinha saído do Brasil, então Uhum, para mim tudo era novidade. E Brisbane também é maravilhoso, então, nossa, foi um ano maravilhoso que eu tive lá, só que eu ainda também era muito nova, eu não tinha ainda essa decisão de que eu queria morar fora do Brasil ou se eu queria ficar no Brasil, e aí eu acabei voltando. Mas nessa segunda vez que eu vim para a Austrália, já para Perth, eu já vim com o foco de, não, agora eu vou para fazer minha vida. uhum, E graças a Deus está dando certo. Mas caso, né, se tivesse que voltar para o Brasil, dá sim para ter uma vida boa no Brasil. uhum, Eu acho que qualquer lugar do mundo, se você é uma pessoa esforçada, que corre atrás dos seus objetivos, que estuda, que trabalha, que é correto na vida, eu acho que as coisas acontecem, é questão de tempo. uhum, sim. Mas a mensagem que eu deixo é essa, se você quer mesmo. É um resumo, né? Tem que ser resiliente, paciente, tem que ter É, foco, força e fé, gente. É praticamente isso, e é legal porque você está falando desse outro lado
do planeta, né? Porque a gente está entre Minas e Western Australia, e essa conexão, na minha época, não tinha esse tipo de informação. Eu também, quando cheguei com meu irmão em Brisbane, batemos na porta da homestay, não falava inglês, falava aquele inglês de cursinho, e aí é aquela adaptação para os horários. Descemos na Central Station, não tinha celular na época, era um Nokia com Skype. Compramos um mapa, tinha que saber chegar na Queen Street para chegar na escola. Aquele mundo novo, você perdido, você se desgasta no começo por questões, né, de emocionais, alimentação, É. cultura, e aí você vai começando a se adaptar novamente, você vai vendo que a Austrália é parecida, é similar com o Brasil em questões de tempo, de clima, você vai encontrar pessoas boas, culturas diferentes, e você vai tendo ali o seu planejamento, tanto profissional, educacional, pessoal, religioso, e as coisas vão acontecendo, mas tem que dar tempo ao tempo. Só que às vezes tempo dentro da Austrália é um fator negativo que corre contra você. Então tem que estar planejado, é o que eu coloco. E se você tenta seguir tudo ali com foco por fé, possivelmente vai dar certo. Mas, né, nós temos ali os fatores que podem vir e ser as pedras no caminho, que nós dizemos. Mas aí você consegue escalar até chegar no topo. Poxa, que legal, Grazi. Assim, eu fico super contente porque você, novamente, é esforçada, merecedora. Foi para um curso que não é fácil, tem um custo alto. Comparado hoje, né, com os custos que estão acontecendo dentro da Austrália, você está no nível já de um visto de graduação. A Grazi, ela vai começar a fazer a contabilidade para todos os brasileiros, tá, gente? Tô brincando. Ela vai fazer os tax returns, que todo primeiro dia de julho se inicia o novo ano fiscal na Austrália, dia 30 de junho se acaba, que é uma coisa que às vezes eu tenho que explicar para todos. Agora o ano fiscal se iniciou, então entra o planejamento, né, do orçamento do país, o governo continua, as emendas vão tudo sendo passadas para esse novo ano, que esse governo tem mais 3 anos pela frente, de acordo com as reeleições. Tá tendo alguma coisa falada sobre o Brasil aí? O pessoal está preocupado com essas tarifas? Os brasileiros aí. Você voltou para visitar a sua família, Grazi? Alguém foi te visitar? Como que foi esses 2 anos? Não, infelizmente, nesses 2 anos e meio eu fiquei bem busy aqui, né, com Aham. mestrado e trabalhando e procurando emprego na minha área. Então, infelizmente, eu não consegui ir ao Brasil ainda. Sim. É, pretendo ir, se Deus quiser, no final do ano, ou ainda estou planejando assim, mas pretendo ir em breve para ver minha família. Uhum. Mas não pude ir, ninguém também veio me visitar ainda não, Sim. É, porque é um pouco longe, infelizmente. né, querendo ou não. Mas Longe. tem a possibilidade no futuro, quando você virar residente, deles estarem aí próximo de você e conhecerem essa maravilha. Você pensa em É. ficar em Perth, se você pegar o visto 189, 190, 491, ou vai para uma cidade maior? Eu vi que tem aqui alguém que parece que, deixa eu ver, é um nome até minha brasileira favorita. Hanseli, eu não sei da onde que eu posso traduzir esse nome, mas como que é esse pensamento seu? Você pensa em ficar por aí Então, ou? eu amo Brisbane, né? Eu acho que eu quero tentar ir para lá ainda, Uhum, mas tudo vai depender de como vai ser o futuro, aqui as portas estão se abrindo. Eu acho que Perth tem muita oportunidade, sim. principalmente dependendo da área, né? Da sua Uhum, carreira e tudo. Mas até então eu vou ficar por aqui. O foco uhum. é pegar o PR mesmo. Mas, não sei, depois vou deixar É. o destino, E porque eu muita sei que as gente outras muda. cidades, né, as outras cidades, igual Melbourne, Sydney e até Brisbane mesmo, por serem maiores que Perth, na minha área, que é contabilidade, eu sei que tem muito mais oportunidade do que aqui. Aham, sim. Mas, não sei, vai depender, por Mas exemplo, a se eu conseguir uma. competitividade também pode ser maior, né? Com certeza. Uhum. Então, por isso É. que vai depender. Mas, assim, tenho vontade ainda de voltar para Brisbane. Uhum. Ah, não, Não vou vai dar mentir. tudo certo. Aí você vai estar morando lá em Sunshine Coast, porque Brisbane é sensacional. A única coisa, no meu ponto de vista, é que falta praia. Mas tem Gold Coast que está do lado. Tem Então, dois. assim, nem sempre você vai ter tudo, né? Você vai ter que estar contente com aquilo que você tem agora. Chegou a É. visitar por WA, chegou a passar lá em Margarete, foi lá para Esperance, foi pro. Já deu uma voltinha, né? Sim, Foi na sim, WA Rocha, é foi. linda. Eu já fui para Esperance, já fui para o Que sul, para legal. Margaret River, Uhum. e 2 meses, um mês e meio atrás, eu fui para o norte, que foi para Monkey Maya com um casal de Ah, amigos. Lindo também. lindo. WA tem muito Passou lugar em bonito hoje. Carigini ou não? A gente Carigini. passou nos canyons Aham, é. e. É, Caridini. Caridini. Carigini.
É, É é muito mais bonito. inland ali, muito bonito. E É, super tranquilo de viajar, às vezes você não vê ninguém na pista, só canguru, né? E segurança, assim, são lugares sim, muito muito bom. maia, gente. Você meio que sai da costa, é como se fosse uma ilha. Não é uma ilha porque você tem acesso por inland, mas você vê os golfinhos que eles vêm lá. O golfinho, o Lindo. pessoal brinca, né, que às vezes pode ser um pouco perigoso, mas o golfinho, na verdade, isso é uma dica que eu aprendi em Perth. Se você tá surfando e vê golfinho próximo de você, não fica achando que é bonitinho, que, é golfinho. Não, o golfinho, na verdade, ele protege os humanos de tubarão. Ele é o Tubarão. único animal, ele é um dos únicos animais aquáticos que consegue espantar o tubarão. Então, viu o golfinho na água, sai fora. Mas Moquimai é diferente porque lá a atração é eles alimentarem os golfinhos. Então, eles vão É, lá, jogam comida, tem pessoa que nada com golfinho, mas nada explorando os golfinhos. É um parque que não, você vê é, emu passando no meio do nada. Você vê, assim, é muito é bonito. lindo. E é um É, resort, né? A pessoa é vai um para resort. acampar, É. vai para dividir quarto, vai para ter sua própria acomodação. Então é muito bonito viajar pela Austrália. O chato de Perth, que assim, é muito mais fácil você visitar WA, só que tem áreas que são muito afastadas e você vai ter que dirigir bastante. Ou você vai para a Ásia, você chegou para a Ásia? Você foi para Bali, para Ainda algum não, lugar? mas todo mundo que eu conheço vai para Bali, vai para Tailândia. Porque está É, próximo do que você visitar o outro lado da costa, que são 5 horas de é, viagem de voo, que é Sydney, Brisbane e Melbourne. Então, Perth ela está isolada, é uma cidade muito isolada, mais próxima é Adelaide ali, só que são quilômetros e quilômetros de distância, dirigindo, se não me engano, dá 2 ou 3 dias, mas é um estado lindo, é uma cidade com transporte público. Hoje você tem carro aí, Grazi, ou depende do transporte? tenho carro. Ah, a Grazi já tá feia, já tá com carro, tá morando sozinha. Daqui a pouco tá começando a criar família aí, com certeza. É, Mas mesmo sem carro de início, você tem Perth é uma reta, né? Você tem o sul, tem o norte é, e tem ali as paralelas. Então é muito fácil de você se locomover para a cidade. E ainda tem os ônibus, ainda tem tem a muita linha gente. de trem que eles estão até expandindo bastante desde que eu cheguei. Eu vi nesses 2 anos e meio que eles já expandiram bastante a linha de trem, então acredito que tenha facilitado muito a vida da Muito. população E aqui no assim, é geral. muito gostoso, né? Porque a gente compara trem com São Paulo, aquele negócio cheio. É que a Austrália tem muita pouca gente, comparado com o É. Brasil, tá? O estado de Western Australia acho que é 2,5 milhão de pessoas que residem, Uhum. ou seja, metade do Brasil. E você entra num trem, você, às vezes em horário de pico vai estar um pouco mais cheio, mas no dia a dia, dependendo do horário, você vai sentar, vai ter Wi-Fi, ar-condicionado, vai ter carregador de Bluetooth. E você vai indo, você só não pode esquecer a estação ou esquecer algo no banco do lado, que eu já esqueci óculos, já esqueci carteira, mas depois você pega na próxima estação. Mas é super fácil de se locomover, quem é estudante tem os seus descontos, tem É. transporte público de ônibus, tem também Uber que funciona muito bem, tem o Didi, tem o Ola, tinha vários aplicativos, é muito sofisticado. Falam que Perth é uma cidade do interior, mas a Austrália reconhece que Perth é Sydney há 10 anos atrás, mas eles estão crescendo estruturadamente, e isso vai trazer um reflexo muito bom para a cidade. Ah, Grazi, eu acho que é isso. Eu acho que não quero tomar muito do seu tempo. Você está com uma vida muito ocupada aí agora, correndo atrás Eu de outras imagino. tarefas urgentes. Tem a sua casinha aí para poder cuidar, o seu carrinho, mas eu fico feliz, por isso que eu quis te chamar. Eu quero que isso fique de lição para as pessoas, porque vai ficar gravado. As pessoas elas vão ter acesso depois para ver a vida da Grazi e eu não combinei nada com ela para promover a Uhum. Austrália. Nós não falamos por todos, pode ser que você tenha uma experiência totalmente diferente. Cada um tem ali, né, o que é reservado para você, dependendo da sua religião ou o que seja, mas é possível, gente. É possível e o que eu deixo aqui, conversa com a nossa equipe. Eu não quero promover vendas, mas eu acho que um planejamento para uma tomada de decisão ela é super importante, principalmente quando tem essas alterações migratórias. Eu tenho 15 anos de Austrália, consegui chegar na minha cidadania, passei por tudo desde aprender o inglês, lavar louça, limpar KFC, chegar na residência. Então, eu falo diariamente com pessoas da Austrália, pessoas que estão indo para a Austrália também. Então, converse com a nossa equipe. Quem assistir essa live, por gostarmos muito da Grazi e quiser marcar uma consultoria com a nossa equipe, a gente vai dar 50% de desconto em qualquer consultoria até o final do mês de agosto. E eu vou fazer questão de conversar com vocês, tá? E se for de Minas Gerais,
vai ter 50% de desconto se mandar também um pacotinho de café ou de queijinho, que eu tô aprendendo agora a usar o mineirês Justo. aqui. É, Mas, Grazi, é isso. Muito obrigado. Espero que tudo dê certo aí. Se precisar também, a gente está aqui para dar uma força. E se você quiser se despedir do pessoal, não teve nenhuma pergunta, mas se tiver perguntas depois a gente pode responder no inbox. Mas é que é um sim, horário um pouco atípico, né? No Brasil está todo mundo agora trabalhando. Na trabalhando. E Austrália aqui, agora são 8 e pouco, 9 horas da 8h40 da manhã. noite. Mas esse vídeo vai bater 2, 3 mil views, com certeza, porque a Grazi vai trazer toda essa energia e essa vibração que ela tem de mostrar que é possível. E, gente, se precisar de contabilidade na Austrália, né, de uma pessoa para fazer suas contas ali, entender o que que é um Fazer ABN, o parte. que que é um superannuation, fala com a Grazi ali, mas primeiro você precisa pegar o CPA, não precisa? Ou você já pode fazer? Não, é CPA para Ok. poder mexer. Porque, tá, ó, gente, algumas ocupações na Austrália, assim como no Brasil, você precisa de uma certificação para atuar. Quando você vai atuar com contabilidade, você vai precisar de uma certificação de um órgão para falar que você é um contador, tá? Que é através do CPA. Então é sempre importante de colocar isso, né? Ah, vou chegar na Austrália, vou começar a aplicar aqui o imposto de renda, né? Que é o tax return para todo mundo, porque eu entendo como que funciona o sistema. Tem gente que faz isso, só que pode dar um problemaço. E, Grazi, a Austrália, eu não digo que é 100%, mas tudo é organizado, tudo tem os seus Sim, padrões. tudo é Eu vou limpado. buscar, tudo é linkado. Se eu for por contabilidade, vou buscar por um contador. Se eu quiser um financial manager, se bem que uma pessoa pode fazer de tudo também, só que o É, governo ele classifica as ocupações por ocupação. E é assim que eles colocam, para ter os termos corretos. E também os levels corretos ali na ocupação. Se é uma pessoa graduated, uma pessoa pleno ou senior. Então é super legal, é super bacana. Grazi, quer deixar um tchau pro pessoal? quero agradecer primeiro a oportunidade, né? Primeira live que eu participo. Muito bem, Mas, viu? obrigada. Espero que eu possa ter ajudado, né, de alguma forma, as pessoas que têm curiosidade de vir para a Austrália, que ainda não têm tanta confiança em vir, às vezes, sozinha, mas eu sou exemplo que, se você quiser dar certo. E agradecer. E é isso. É Muito isso, é obrigada. isso. É isso, gente. Foco, força e fé que dá tudo certo. Mas obrigado, Grazi. Uma boa noite. Eu vou salvar aqui as Obrigada, coisas e bom depois eu dia. converso com você. E vamos ver essas expressões de interesse aí, tá? Porque eu estou confiante que vai chegar 189, ou antes do 189, que eles estão demorando para fazer as rodadas, vai aparecer um 90 de Western Australia. Aí, ou vai aparecer um É, 90 lá de Brisbane, Queensland, se eles colocarem a aplicação para outros estados. Aí você decide, né? Fica em é. Perth por 2 anos, vou lá, mas se eu peguei um 189, eu já sou residente. Aí eu vou morar na Tasmânia. Tô brincando. A Tasmânia faz muito frio. Mas valeu, Grazi. Tchau, tchau, gente. Obrigado por Tá, escutar minha obrigada. conversa. Uma boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.